O Tico diz que tem uma branquinha se aproximando e que ela é bonita. Ele fala que ela tem umas tatuagens na perna e pergunta: será que ela vai querer falar comigo? Ele fala: eu gostei muito dessas suas tatuagens. E diz que não vai mentir. E ela agradece. Ele pergunta se doeu pra fazer e ela fala que sim. Ele pergunta quanto tempo levou pra fazer e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Chanel. Ele fala que o nome dele é Tico e ela diz que é um prazer. Ele fala: é engraçado, né? Seu nome é Chanel, né? E depois de mostrar a tatuagem dele, ele fala: é isso aí. E diz que eles têm algo em comum. Ele pergunta de onde ela é. E ela diz que não é dali e fala que é de Nova York. Ele pergunta: Nova York, legal, o que tá fazendo por aqui? E ela diz que só veio dar um passeio em Miami. Ele pergunta: e aí, tá curtindo? E ela diz que sim. Ele fala que ela é muito bonita e que foi por isso que ele parou pra falar com ela. Ela agradece e ele pergunta o que ela vai fazer mais tarde. Ela diz que na verdade nada. Então ele convida ela pra beber alguma coisa. Ela fala que tem namorado. Ele pergunta: tem namorado? Ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema. Ela diz que há alguns meses. E depois ela se dá conta e fala: ele não é um problema. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem. Ele fala que é brincalhão e que foi apenas uma piada. Ele fala: olha, não vou mentir não, você é muito bonita. E diz: tudo bem. Ele fala que talvez eles possam ser amigos. E pergunta: você vai ficar por aqui ou vai voltar para Nova York? E ela diz que vai voltar para Nova York. Ele fala que ela vai poder ter um amigo em Miami e ele vai poder ter uma amiga em Nova York. Mas ela fala que não sabe se o namorado dela vai gostar disso. Ele fala que o namorado dela não precisa saber. E ela diz que o namorado dela é um cara muito doido de Nova York. Ele pergunta: é? Ele pergunta: e você é muito doida? Eu gosto disso. Ele fala que também gostou muito da boca dela. Ela pergunta se ele saberia lidar com isso. Ele fala que eles podem descobrir. Ele fala que só tem uma maneira de descobrir e ela fala que não sabe. Ele fala que gosta de conquistar, mas também que não gosta de ficar correndo atrás de ninguém. Mas que ele acha que eles poderiam se dar bem juntos. Mas ela diz que não e fala que ela é leal ao namorado dela. Ele fala: não, beleza, eu respeito isso. E ela diz que tudo bem e que foi um prazer conhecê-lo. Ele fala: caramba, ela é bonita. Ele fala que espera que ela se mantenha firme depois de ver o carro dele. Ele fala: agora quer falar comigo. Ele pergunta se ela disse alguma coisa, e ela pergunta: é seu carro? Ele fala: é meu carro. E pergunta o que está rolando. Ela diz que é um carro legal e ele agradece. Ele: obrigado. Ele fala que ela é muito bonita e ela também agradece. E como ela começa a rir, ele pergunta o que há de engraçado. Ela fala que não sabe e diz que ele tem um carro muito legal. Ele: eu tenho o quê? Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele fala que está vendo que ela gostou muito do carro. Ele pergunta o que está rolando. Ela diz que com certeza o namorado dela não poderia ter um carro como esse. Ele fala: caramba, minha chave caiu. Ele pergunta: nunca viu um carro como esse aqui em Nova York? E ela diz que não. Ele fala que percebeu pela cara de espanto que ela fez. Ele fala que pareceu que era como se ela estivesse vendo um alienígena. E ela diz que realmente nunca tinha visto esse carro. Ele fala que ela pode conferir se ela quiser. Ele fala: caramba, você é bem bonita também. E diz que o homem dela é sortudo. Ele fala que não disse que ela poderia abrir a porta. Ela poderia olhar. Ela fala: como eu vou olhar se você não abrir a porta? Ele fala que ela pode olhar com os olhos. E fala que ela não precisa entrar para isso. Ela fala que precisa entrar para ela saber. Ele pergunta: precisa entrar? Ele fala que vai ser melhor eles conversarem um pouco antes de entrarem. Ela fala que acha que eles podem fazer isso. Ele pergunta: agora nós podemos, né? Ele fala que agora ela realmente está interessada e que é engraçado. E pergunta o que fez ela mudar. Ela fala que não sabe e diz que ele é bonito. Ele bonito, ela fala que ele é muito bonito. Então ele diz que ele é a mesma pessoa. Em seguida ele diz que ele está confuso. Ela fala que ele não precisa ficar confuso e diz que ele é bonito. Ele pergunta: então por que você não me deu o número no começo? E que ele disse que eles poderiam ser amigos. Ela fala que não sabe e diz que ele pegou ela. Ele fala que só está dizendo isso porque ele ficou um pouco confuso. Ele fala que não está querendo ficar nesse vai e vem, mas que também estava querendo esclarecer o que aconteceu
aconteceu, para saber se eles estão na mesma página. Ele pergunta que tipo de cara que ela gosta, e ela fala que ela acha que dos tipos da quebrada. E ele, rapaziada da quebrada. Ele fala, tudo bem, tudo bem. Ele pergunta o que exatamente ela quer dizer. Ela fala que geralmente os caras que ela andam não tem um carro como esse. Ele fala, então você acha que eu sou um cara diferente? E como ela diz que sim, ele agradece. Ele fala que trabalha duro para poder ter esse tipo de coisa. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer, ela fala que gostaria de entrar com ele. Mas ele pergunta o que ela vai fazer para convencê-lo a fazer isso. Ele fala, não é só entrar por entrar, não é assim. Ele fala, eu acabei de te conhecer e você não me deu uma chance. Ele fala que isso está um pouco estranho. E ele fala, agora sim gostei disso. Ele fala que gostou das unhas dela e fala, deixa eu ver. Ele pergunta se ela vai pra academia e ela fala que vai. Ele pergunta se ela tá ficando ali perto e ela diz que mais ou menos, e que não é muito longe dali. Ele fala que ela disse que tem um namorado e ela diz que sim. Ele pergunta, será que ele se importaria se você fosse na academia comigo? Mas ela diz que ele não fica monitorando ela. Ele fala, não monitora, então ele não vai descobrir, certo? E ela diz que não. Ele fala, mas parecia que no começo o seu namorado era um problema. Ela fala que ela acha que ela vai ter que lidar com as consequências. Vai lidar com as consequências? Vale a pena? E como ela diz que sim, ele fala que gostou disso. Ela fala que ela acha que vale a pena lidar com as consequências. Ele fala, e pergunta que tipo de ações ela faria com relação a ele. Ela diz que não pode contar pra ele, que teria que mostrar. Ele pergunta, e fala que gostou disso. Em seguida ele pede pra ela anotar o número dele. Ele fala que o número dele é esse, e fala que é engraçado, e diz que no começo ela não teve muito interesse em pegar o número dele, e pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ele fala, agora você se importa comigo? Tem tempo para falar comigo? Ela fala que ficou pensando nisso depois que ele foi embora. Enquanto eu estava indo embora, ela fala que pensou, eu acho que eu não posso deixar ele embora, eu vou falar com ele. Ele fala que ele acha que ela pensou isso depois que ele caminhou na direção do carro dele, e fala que as coisas mudaram, mas ela diz que não tem nada a ver com o carro dele. Ele pergunta, não tem nada a ver com o carro? E ela diz que não. Ele fala que está tentando pensar que não é isso, mas que ela mudou de repente. Ele fala, caramba, você é bem bonita. Ele pergunta se ela tá nervosa e ela fala que não. Em seguida pede para ela se aproximar. Ele pergunta o que ela vai fazer mais tarde e fala que ele tinha um compromisso e que estava prestes a sair. Ela fala, que tal você me ligar? Ele fala, cara, eu tenho que ver, não sei. Ele fala que tinha uma reunião e que tinha que levar uma convidada, ou algo assim. E fala que não tem ninguém para levar. E ela fala, você pode me levar? Ele pergunta, você acha isso mesmo? E ela diz que sim. Ele pergunta, você tem roupas? Ele fala, é um lugar elegante. E diz que tem um restaurante elegante, vai ter empresários, gente importante. Ele fala que então ele vai se arrumar agora mesmo. Ele pergunta, você tá interessado em ir? Ela diz que sim. Ele fala que só tem um porém, mas ele fala que tinha uma condição, que não poderia levar um tipo de pessoa. E ela pergunta, como assim? E ele diz que eles falaram que não poderia levar pessoas materialistas. Ele pergunta se ela não é esse tipo de pessoa e ela fala que não é. Ele fala, não é não? Ele fala que não está dizendo que ela é assim, mas que ele só quer ter certeza que tipo de pessoa que ela é. Porque no começo ela não queria falar com ele, que depois falou sobre o carro várias vezes e que queria entrar no carro. Ela fala que falou sobre entrar no carro porque ela acha que eles poderiam se divertir dentro do carro. Ele pergunta que tipo de diversão é essa. Ela fala que já disse que ela não pode dizer, teria que mostrar pra ele. E ele fala Ele fala que tudo bem e diz que ela tem o número dele. Ele fala que não sabe se ele vai vê-la novamente. Ele fala que não gosta de voltar atrás e perder tempo. E pergunta se ele convidá-la para entrar no carro, se ele não vai se arrepender. E ela fala que não. E ela diz que com certeza não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem. Ele pergunta, eu não vou me arrepender? Ela fala, com certeza não vai se arrepender. Ele fala, beleza, espera aí que eu só vou limpar o carro aqui. Ele fala, nós vamos nos divertir, não vamos? E ela fala que sim. Ele fala, beleza, qual o seu nome? E ela diz que o nome dela é Chanel. Ele fala, isso aí, isso mesmo. E pede pra ela esperar.